E aí galera, bom dia a todos, como é que vocês estão? Tiveram uma folguinha, né, durante esse período de Semana Santa, mas vamos continuar aqui, tá bom? Vamos falar hoje sobre um período histórico muito importante, né, inclusive para a Segunda Guerra Mundial, que foi o período entre guerras. Falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 até 1918, e depois, certo? Vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, certo? Professor, e o que foi que aconteceu durante esse período, certo? Do final da Primeira Guerra até o início da Segunda. Vai ser um período que eu já falei, conhecido como entre guerras, que vai ser um período muito conturbado, em que vão ter alguns fatos históricos que são muito importantes para a gente, ok? A gente vai estudar hoje. Vamos ter aqui primeiro uma crise no capitalismo. O capitalismo ele vai pressupor o acúmulo de riqueza, certo? Ou acúmulo de capital, de dinheiro. Então você vai ter uma quebra, você vai ter uma crise nessa acumulação de capital, principalmente norte-americano, certo? E você também vai ter uma crise na democracia. Como assim, professor? Vamos lá, a gente vai ver que durante esse período vão surgir, por exemplo, o nazifascismo, que é o nazismo, e o fascismo, que eram regimes altamente autoritários e nada democráticos. Por isso que você vai ter uma crise. Inclusive no Brasil você vai ter um regime ditatorial com Getúlio Vargas, chamado de Estado Novo, certo? Então você vai ver aí, a gente vai ver por que surgiram esses estados autoritários, tá bom? Vamos lá. Após o fim da Primeira Guerra, o mundo estava arrasado, principalmente a Europa, certo? Lembrem que a Primeira Guerra Mundial aconteceu basicamente na Europa, certo? Então a Europa estava arrasada. Países como Itália, países como Rússia, tinha acabado também de passar por uma guerra civil que a gente viu na aula passada, com a Revolução Russa. Você tinha Inglaterra, tinha França, você tinha Alemanha, principalmente, estavam todas arrasadas. E lembrem, a guerra aconteceu no território europeu. Então, fábricas foram destruídas, casas, pessoas foram mortas, esses países perderam muito, mas muito dinheiro. Então a Europa ficou basicamente arrasada. E só quem ganhou com isso, certo, foi um país chamado de Estados Unidos da América, certo? Tá aqui. Enriqueceu bastante. Por quê, professor? Porque, primeiro, a guerra não aconteceu no território norte-americano. Segundo, os Estados Unidos vendia alimentos, fazia empréstimos, vendia armas, fazia vários empréstimos que fizeram com que essa população enriquecesse, certo? Com que os norte-americanos, o país ficasse muito rico. E ainda entrou no final da guerra, certo? Venceu a guerra, venceu porque entrou no final, e ainda ficou com a hegemonia política do mundo. A maior potência seria então os Estados Unidos, certo? Então a Europa toda arrasada, olha o cenário. A Europa arrasada e os Estados Unidos, bichão, né? Força medonha, gigante, hegemonia política muito grande, certo? E aí vamos lá. Com a guerra acontecendo no território europeu, grande parte das indústrias da Europa ficaram sem condições de produção. Vamos lá. Mais uma vez, eram bombas caindo em cima de indústrias e assim que a guerra acabou, essas indústrias não tinham como produzir. E aí esses países teriam que importar produtos, principalmente dos Estados Unidos. O que vai acontecer? A indústria norte-americana vai aumentar grandemente. Então a produção norte-americana, a construção de fábricas, de indústrias aumentou de forma realmente anormal, certo? Então você vai ter um aumento de produção norte-americana, certo? E aí os Estados Unidos exportava para esses países diversos produtos, né? Já falei, armas, alimentos, roupas e assim vai. Só quem ganhou com a Primeira Guerra, a gente vai ver com a Segunda Guerra também, foram os norte-americanos. Tranquilidade? E aí, galera,
Grifem isso daí, marquem e vocês nunca podem esquecer disso daqui, certo? American Way of Life. O que é isso, professor? É a maneira de viver americana. Vamos lá, se a Andressa ela trabalha e ganha um salário, ela vai ter um padrão de vida, beleza? Agora, se a Andressa ela arranja um trabalho, vamos supor que ela ganha um salário. A Andressa arranja um trabalho, ganha um salário, R$1.000. Então ela vai ter um padrão. Mas a Andressa, certo, por algum motivo arranja um trabalho que ela ganhe R$10.000. Então o padrão de vida da Andressa vai ser totalmente diferente, certo? Então a forma de viver da Andressa vai ser muito diferente com esse novo trabalho, com essa nova forma de viver, certo? Foi o que aconteceu com os norte-americanos. Eles viviam de uma forma, certo? Assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, eles já estavam vivendo de uma outra forma, porque agora eles tinham muito dinheiro, a indústria produzia cada vez mais, certo? Vamos lá. Então você vai ter agora uma nova forma de viver dos americanos. Como é que eles viviam então depois da guerra, professor? A gente vai aprender isso agora. Vamos lá. Nós temos aqui então algumas imagens da família norte-americana naquele período, 1920, certo? Da década de 20. Você tinha aí fartura muito grande aqui durante esse período, né? As famílias com geladeiras cheias. Você tinha aqui, ó, as famílias com lanchas, né? Piscina, cereal, carne, tudo com fartura. Por quê? Tinha muito dinheiro por causa da guerra, certo? A indústria rolando solta e tudo. E aqui em cima você vai ter um grande contraste. Qual o grande contraste? Aí, a partir da década de 30, você vai ter o pessoal querendo vender carro. E olha a filha de desempregado. Vamos lá, então você vai ter... Pessoal, desculpa, certo? É porque tem um meu cachorro que está perturbando aqui direto. E eu tô botando ele pra fora. Ó, Satanás aqui. Vamos lá. Então você vai ter uma crise de superprodução. Como assim, professor? Pessoal, a crise na Europa não duraria muito tempo. As indústrias, elas começavam a crescer novamente. Então elas fabricavam suas próprias coisas e com o passar do tempo não precisavam mais importar produtos norte-americanos, certo? Então o que vai acontecer? Aqui, um pouco depois da Primeira Guerra, você vai ter o que? As indústrias europeias caindo a produção, certo? Estavam arrasadas. E as indústrias norte-americanas tendo uma grande produção. E sempre exportando, vendendo para a França, vendendo para a Itália, vendendo para a Alemanha, vendendo para todo mundo, certo? Pouco tempo depois, o que vai acontecer? Você vai ter algo bem significativo. Você vai ter as indústrias europeias voltando a fabricarem as coisas, então você vai ter um aumento de produção, porém os norte-americanos não deixaram de produzir. Qual é o grande problema? Agora as indústrias europeias não precisavam mais comprar produtos norte-americanos. E esses produtos norte-americanos não conseguiam mais ser vendidos. Então eles eram encostados, eles eram barrados, não saíam. As pessoas fabricavam vários carros e não conseguiam vender os carros, certo? E aí vai começar a gerar uma crise de superprodução. Os norte-americanos não conseguiam mais vender os seus produtos. Ok? Vamos lá. Então, os Estados Unidos entram em crise de superprodução, desencadeando uma série de crises. Por que vai gerar uma crise mundial, professor? Vamos lá. Os norte-americanos, pessoal, também compravam produtos de outros países, inclusive do Brasil, certo? O que vai acontecer? Se eu estou fabricando 100 carros e eu não consigo vender 100 carros, eu não vou ter dinheiro para comprar produtos do Brasil. E aí o Brasil também não vai conseguir vender seu produto e vai gerar uma crise no Brasil, que vai gerar uma crise em vários outros países. A gente vai ver que praticamente alguns países que eram comunistas, socialistas, é que não sofreram tanto com essa crise, certo?
Mas isso daqui vai gerar uma crise gigantesca, tá bom? Até chegar o que nós chamamos de quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Crash, chamar de crash aqui, tá vendo? Vamos lá. Como é que funciona? Quando eu vou investir na bolsa, certo? Eu vou investir em ações. Como assim, professor? Vamos lá. Uma empresa, vamos supor que ela vale 100 mil reais. 100 mil reais. Então eu vou investir 10 dólares dessa. Eu vou comprar 10% ou vou investir 10 dólares, 10 reais dessa empresa. Se a empresa aumentar a produção, automaticamente o valor dela vai aumentar. Então a empresa que vale 100 mil, vale agora 200 mil. E esses meus 10 reais que eu investi, vai valer agora 20 reais. Então eu ganhei 10 reais, caso eu venda a bolsa. Entendeu? Então é como se fosse uma troca. Se uma empresa vale 1.000 reais e eu invisto 10 reais na empresa, certo? A empresa com esses meus 10 reais de ações que eu comprei, certo? Ela vai investir em maquinário, em empregados, vai aumentar a produção. Aumentando a produção, essa empresa que valia 1.000, vai valer agora 2.000. Esse meu 10 reais que eu investi vai valer agora não mais 10. Como a empresa também cresceu, vai valer agora 20. Eu posso vender agora minha ação por 20 reais, ou 30 ou 40, dependendo de como for o crescimento da empresa. O que é que vai acontecer? Como você vai ter agora uma queda de produção, as pessoas que investiram o dinheiro, certo? A produção caiu, então se eu investir 10 reais, agora a minha empresa, como está valendo menos, a minha ação vai valer menos, certo? E o que é que vai acontecer? As pessoas vão tentar vender a ação e ninguém mais vai querer comprar, porque não está valendo nada. Então você vai ter a queda da Bolsa de Valores de Nova York, certo? E aí você vai ter, com essa crise, com essa quebra, 85 mil empresas fechando as portas, 4 mil bancos falindo, e você vai ter cerca de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Você vai ter uma instalação de desemprego gigantesca, certo? Mais uma vez, se minha empresa vale 1.000 reais e eu invisto 10 reais nela, certo? Só que cai a produção, em vez dela valer 1.000 reais, ela vale agora 50, a minha ação não vai valer mais 10 reais, vai valer 50 centavos. E aí todo mundo querendo vender sua ação e não consegue, porque está tão barato e ninguém vai querer arriscar o seu dinheiro lá. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter a quebra da Bolsa de Nova York. E além disso, pessoal, o que vai acontecer também? Algumas pessoas vão querer tirar seu dinheiro do banco, para não perder, os bancos todos quebrando, mas não conseguem. E aí, todo mundo tirando seu dinheiro, os bancos começam a falir também. Ok? E aí vai se instalar o que nós chamamos de a Grande Depressão. Certo? A Grande Depressão em todos os sentidos. As pessoas que viviam de uma forma agora, que existiu de uma forma exorbitante, tinham muito dinheiro, muita fartura, agora vão começar a passar fome, a ter miséria, certo? E vai se instalar o que nós chamamos de a Grande Depressão. E aí, quando você vai ter uma instalação dessa Grande Depressão, qual era a proposta do novo presidente que entraria? Mudar a situação caótica da economia. Mas antes disso, vamos lá. Os Estados Unidos, desde muito tempo, eram divididos em dois partidos. O partido dos republicanos, vamos colocar assim, aquela galera mais conservadora, mais da direita, certo? E você tem os democratas, que eram mais da esquerda, que eram mais progressistas e tudo mais. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Alguém conhece esse camarada? Barack Obama, né? Barack Obama era de qual partido? Da esquerda, né? Dos democratas. E você tem esse cara que é o chamado Donald Trump, né? Ele é de qual partido? Republicanos. Mais conservadores, mais liberais e tudo mais. O presidente na época dos Estados Unidos, que teve essa crise, ele era do lado do Donald Trump, ele era dos republicanos. Então, o que ele queria? Ele queria um Estado mínimo, não queria que o Estado se metesse nas questões particulares das pessoas, certo? Então, vamos lá.
O presidente de 29, quando teve a quebra da Bolsa de Valores, teve toda essa crise, teve a depressão, era Hoover. Herbert Hoover, que ele era republicano. E aí, ninguém estava gostando da questão política dele. Então, não, vamos mudar. Então, você vai ter uma eleição em 32, que aí vocês vão ter que gravar o nome desse camarada. Certo? Tem nome de escola aqui em Fortaleza. Frank Delano Roosevelt. Certo? Que era um democrata. Foi o que ele fez. Não, a gente vai mudar a situação política e econômica do país. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um plano chamado New Deal, ou New Deal, né? New Deal, novo acordo, onde a gente vai ter um maior investimento do Estado no país, certo? Então você vai ter uma maior intervenção estatal, o Estado vai investir cada vez mais. Vou dar alguns exemplos, certo? Vão fazer várias estradas, várias ações públicas, porque se eu vou ter construções de estradas, lembre que temos aqui 12 milhões de desempregados. Se eu fizer cada vez mais estradas, automaticamente vão ser gerados mais empregos para esses 12 milhões de desempregados trabalharem nas estradas, na construção de prédios, na construção de tudo que fosse público, certo? Então o New Deal vai gerar emprego dessa forma. Um outro exemplo é diminuiu a carga horária de trabalho dos operários, dos trabalhadores. Eles trabalharem agora menos, certo? Vamos lá. Vai investir na agricultura, na indústria e na questão de emprego, com construções basicamente, certo? Vamos lá. Professor, e o que é que isso tem a ver com regimes autoritários? Vamos lá. Você percebe aqui, pessoal, que a política de Roosevelt, que é esse New Deal, ele é uma política basicamente de esquerda. Estatização, certo? Você estatizar empresas são reformas basicamente socialistas. E a galera da direita, os republicanos, começaram a não gostar dessas políticas de Roosevelt, certo? Pessoal, não, olha o esquerdista aí, né? Se nós entrando no poder, temos que ter formas de parar esse avanço socialista. E aí, os Estados Unidos começou a apoiar, certo, vários regimes anticomunistas, antissocialistas pelo mundo, certo? Vamos lá, a Grande Depressão atingiu os países capitalistas do mundo inteiro. Esses países estavam com medo da efervescência social que poderia culminar no fortalecimento do socialismo. As classes dominantes, que eram os burgueses, os grandes empresários, os cabras que são ricos. As classes dominantes, com medo de uma revolução socialista, passaram a apoiar governos autoritários, que surgiram na Europa, com o objetivo de defender o capitalismo e combater a ameaça comunista. E aí, pessoal, é que vai surgir aqui, o que nós falamos de o regime nazo-fascista, nazismo e fascista. Nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, certo? Apoiados aí pelas classes dominantes, que eram os grandes burgueses, empresariados e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Galera, espero que tenha ficado claro. Essa aula é bem rápida, bem curta. Eu vou enviar uma outra aula para vocês, para que vocês fiquem por dentro. Mas não se preocupem, certo? Quer fazer uma videoconferência para explicar tudo bem direitinho, para não ficar nada confuso para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e que vocês estudem. Até a próxima, galera. Valeu!